O vento castigava as janelas da velha mansão, enquanto eu encolhia meus dedos em volta do cordão de prata que pendia do meu pescoço. Minha avó havia me dado aquele amuleto em forma de lua crescente no dia em que completei 16 anos, dizendo que ele me protegeria quando as sombras da floresta viessem me buscar. Isto pertenceu à sua mãe, Elise. Ela confiou que um dia seria seu, sussurrou enquanto fechava o fecho delicado atrás da minha nuca. Quando sentir medo, segure-o e lembre-se de quem você realmente é. 3 anos depois, apertando aquele amuleto entre os dedos trêmulos, eu me perguntava se minha avó havia previsto este momento. O grande salão de Blackwood Manor fervilhava com membros da alcateia real, todos celebrando a lua cheia que se aproximava. Eu, escondida num canto, vestida com um traje cerimonial azul pálido que destacava minha pele clara e cabelos louros quase brancos, tentava passar despercebida, algo impossível para a escolhida. O ar carregava um misto de especiarias, madeira queimada e aquele odor selvagem que emanava dos Lycans quando excitados ou agitados. As risadas ecoavam pelo salão, altas e despreocupadas, enquanto taças de cristal tilintavam em brindes constantes. A festa da lua crescente era tradicionalmente um momento de alegria para a alcateia de Blackwood, exceto para mim. Vocês viram o rosto dela quando entrou no grande salão? Uma voz feminina, propositalmente alta demais, cortou o burburinho ao meu redor. Apesar de não olhar diretamente, reconheci Catarina, filha do beta da alcateia. Parecia que estava indo para o próprio funeral, não para seu anúncio de noivado. Prendi a respiração e mantive os olhos fixos no piso de mármore negro. Catarina era apenas uma das dezenas de lobas que sonhavam com a posição que havia sido forçada sobre mim. Todas elas, fortes, assertivas, nascidas para liderar. Todas elas, verdadeiras Lycans. Não eu. A ômega solitária. A humana fraca que, por alguma brincadeira cruel do destino, havia sido escolhida pelo rei. Deixe-a em paz, Catarina. Outra voz respondeu, mais suave. Era Mila, a única entre os membros da alcateia que demonstrava qualquer gentileza comigo. Ela não pediu por nada disso. Claro que não. Catarina riu, o som frio como as montanhas nevadas que cercavam a propriedade. Quem em sã consciência escolheria ser a noiva sacrificial para um monstro? Fechei os olhos, tentando bloquear a verdade contida naquelas palavras. O rei Alexei Blackwood não era conhecido por sua compaixão. Nos 3 anos desde que assumira o trono após a morte do pai, histórias sobre sua crueldade se espalharam como fogo selvagem. Diziam que assumia sua forma de lobo por dias, perdendo-se na brutalidade de sua natureza animal, que desmembrava inimigos com as próprias mãos, que devorava o coração daqueles que o traíam. E agora, por razões que ninguém ousava questionar, ele havia me escolhido. O murmúrio no salão cessou abruptamente, como se alguém tivesse extraído todo o ar do ambiente. O perfume almiscarado e intenso que precedia a chegada dele invadiu minhas narinas antes mesmo que eu levantasse o olhar. Alexei Blackwood estava parado à entrada do salão, sua presença consumindo todo o espaço como uma tempestade de inverno. Alto e imponente, vestido inteiramente de preto, contrastando com a pele pálida e os olhos cinzentos que pareciam conter a violência de uma tempestade. Seus cabelos negros, longos até os ombros, emolduravam feições que poderiam ter sido esculpidas em mármore, belas e frias. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, como se soubesse exatamente onde eu estaria. Como se pudesse sentir meu cheiro, meu medo, através da multidão. A lua nos abençoa esta noite. Sua voz profunda ressoou pelo salão silencioso, enquanto caminhava lentamente em minha direção. Cada passo calculado, como um predador cercando sua presa. Quando ela atingir seu pico, selarei meu compromisso com a mulher escolhida pelo destino para estar ao meu lado. Engoli em seco, sentindo o peso do amuleto contra minha pele. Queria correr. Esconder-me no quarto que ocupava naquela casa há apenas 1 semana, desde que fui trazida da pequena cabana onde vivia com minha avó na periferia do território dos Lycans. Mas minhas pernas pareciam congeladas. Alexei parou a meros centímetros de mim. Tão perto que senti o calor emanando de seu corpo, aquele calor sobrenatural que todos os Lycans possuíam. Sua mão,
grande e marcada por cicatrizes finas como linhas prateadas, ergueu-se para tocar meu rosto. Instintivamente, dei um passo para trás. Seu olhar escureceu, e um sorriso lento e perigoso formou-se em seus lábios. Não fuja de mim, pequena, sussurrou, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. As palavras, embora suaves, carregavam uma ordem implícita que fez minha espinha gelar. Não estou fugindo. Menti, as palavras quase engasgando em minha garganta seca. Mentirosa, ele respondeu, sua voz tornando-se um rosnado baixo que enviou arrepios por minha pele. Consigo sentir seu medo. Consigo ouvir seu coração batendo como um pássaro preso. Você tem fugido de mim desde que chegou. Seus dedos finalmente tocaram minha face. Surpreendentemente gentis para alguém que, segundo os rumores, poderia rasgar gargantas com as mesmas mãos. Mas isso acabará hoje à noite. Afastou-se então, virando-se para a multidão que observava nosso intercâmbio com expressões que iam da inveja ao terror. Alimentem-se e bebam, declarou. À meia-noite, sob a bênção da lua, nossa união será anunciada oficialmente. A multidão aplaudiu, e a música recomeçou, mais alta e festiva. Alexei lançou-me um último olhar, carregado de promessas sombrias, antes de se afastar para cumprimentar seus convidados. Respire, Elise. A voz de Mila me alcançou, e senti sua mão pequena e calorosa no meu ombro. Você parece prestes a desmaiar. Voltei-me para encará-la, grata pela preocupação em seus olhos castanhos. Mila era diferente dos outros Lycans, mais gentil, mais compreensiva. Filha do médico da Alcateia, não possuía a agressividade característica de sua espécie. Por que ele me escolheu? Sussurrei. A pergunta que atormentava meus pensamentos desde que os emissários do rei bateram à nossa porta. De todas as mulheres, por que a Ômega sem força, sem posição? Ele poderia ter qualquer uma. Mila olhou rapidamente ao redor, certificando-se de que ninguém nos ouvia. Há rumores, começou hesitante, de que o rei Alexei tem sonhado com você há anos, antes mesmo de conhecê-la. Franziu o senho confusa. Sonhos? Profecias, talvez. Algo sobre uma mulher de cabelos prateados que traria equilíbrio ao seu reinado. Quase ri da ironia. Sou a pessoa menos equilibrada que conheço, murmurei. E certamente não possuo poder algum para influenciar o reinado de ninguém. Mila apertou minha mão. Não subestime o que não compreende, Elise. Há mais poder na calma do que na fúria. Você pode ser exatamente o que ele precisa. Antes que pudesse responder, uma comoção na entrada do salão chamou nossa atenção. Um homem ensanguentado cambaleava para dentro, apoiado por 2 guardas. Seu uniforme, apesar de rasgado e sujo, era reconhecível. Pertencia à guarda de fronteira da Alcateia. Alexei moveu-se como um raio, materializando-se ao lado do homem ferido antes que qualquer outro pudesse reagir. O que aconteceu? Exigiu, sua voz cortando o silêncio repentino. Invasores, meu rei. O guarda tossiu, sangue manchando seus lábios. A fronteira norte. Dezenas deles. Caçadores. Um rosnado coletivo ecoou pelo salão. Os caçadores de Lycans eram inimigos ancestrais, humanos dedicados a exterminar o que consideravam abominações. As tensões haviam aumentado nos últimos meses, com ataques esporádicos, mas nunca algo tão ousado quanto invadir o território central da maior alcateia do norte. Quantos dos nossos perdemos? A voz de Alexei era controlada, mas seus olhos haviam adquirido um brilho dourado. Sinal de que o lobo dentro dele estava próximo da superfície. Pelo menos 5, senhor. Eles têm novas armas. Balas de prata com algum tipo de veneno. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Olhei para Mila, cujo rosto havia empalidecido consideravelmente. Preparem-se para partir em 15 minutos. Alexei ordenou, dirigindo-se aos homens mais próximos. Convocarei a Alcateia para defender nosso território. Enquanto o salão se dissolvia em uma atividade frenética, Alexei voltou seu olhar para mim. Por um momento, vi algo além da frieza habitual em seus olhos. Uma hesitação, quase como preocupação, caminhou em minha direção novamente, desta vez com propósito diferente. Você ficará no salão central com os anciões e as crianças, disse,
sua voz não admitindo contestação. Não saia sob nenhuma circunstância. Entendeu? Assenti silenciosamente, incapaz de formar palavras diante da intensidade de seu olhar. Para minha surpresa, ele levou a mão ao meu pescoço, tocando o amuleto que pendia ali. Lua crescente, murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Sinal de mudança, de transição. Seus olhos encontraram os meus novamente. Apropriado. Então, sem aviso, inclinou-se e seus lábios roçaram minha testa. Um toque tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta, mas que enviou calor por todo o meu corpo. Não fuja de mim, Elise, sussurrou contra minha pele. Não esta noite. Não quando finalmente a encontrei. Antes que pudesse processar suas palavras, ele se afastou, juntando-se aos guerreiros que se reuniam à porta. Em minutos, o salão que antes fervilhava de celebração estava quase vazio, com apenas os muito jovens, os muito velhos e aqueles como eu, os ômegas, considerados fracos demais para lutar. Mila apertou minha mão uma última vez antes de se afastar. Preciso ajudar meu pai a preparar a enfermaria, explicou. Fique com os outros no salão central. Estaremos seguros dentro das muralhas. Observei a partir, um estranho desconforto crescendo em meu peito. Algo sobre aquela noite parecia errado, como uma tempestade que se aproximava rápido demais para ser natural. Instintivamente, apertei o amuleto entre os dedos novamente. Quando sentir medo, a voz de minha avó ecoou em minha memória. Lembre-se de quem você realmente é. O problema era que, naquele momento, eu não tinha certeza de quem ou o que eu era, ou do que estava prestes a me tornar. O salão central de Blackwood Manor era uma fortaleza dentro de uma fortaleza. Paredes de pedra maciça erguiam-se até o teto abobadado, decorado com vitrais antigos que contavam a história da primeira transformação Lycan. Durante o dia, esses vitrais pintavam o chão com fragmentos coloridos de luz. Agora, sob o céu noturno, apenas o brilho prateado da lua penetrava através deles, criando padrões fantasmagóricos no piso de pedra. Sentada num banco de madeira escura, observava as crianças da alcateia brincando no centro do salão, aparentemente alheias ao perigo que ameaçava nosso território. Um menino de aproximadamente 6 anos corria em círculos, fingindo ser um lobo em plena caçada, enquanto as outras crianças fugiam dele, rindo. Seus olhos ocasionalmente brilhavam com um tom dourado. Mesmo tão jovens, já carregavam o poder de seus ancestrais. Eles sentem, você sabe. A voz enrugada pelo tempo me sobressaltou. Uma anciã se acomodou ao meu lado. Seus olhos azuis quase transparentes de tão claros, fixos nas crianças, apenas processam o perigo de maneira diferente, através da brincadeira, através do movimento. Olhei para a senhora, reconhecendo-a como Edith, uma das conselheiras mais antigas da alcateia. Seu cabelo branco estava trançado firmemente contra seu crânio, e um xale de lã cinza cobria seus ombros ossudos. Diziam que ela havia sido a curandeira da alcateia antes de sua visão começar a falhar. Vovó dizia algo parecido. Respondi, sentindo um nó na garganta ao pensar em minha avó, sozinha em nossa cabana, que as crianças absorvem os medos dos adultos como esponjas, mas os expelem através dos jogos. Edith assentiu, um sorriso leve formando-se em seus lábios finos. Sua avó sempre foi sábia. Eleanor tinha o dom de ver além do aparente. Ela virou seu rosto enrugado em minha direção. Assim como você tem, criança, engoli em seco, desviando o olhar. As palavras de minha avó sempre foram enigmáticas quando se tratava de nossas origens. Somos diferentes, Elise, dizia ela quando eu perguntava por que não podíamos nos transformar como os outros. Nem humanos completos, nem Lycans verdadeiros. Estamos no limiar, na fronteira entre mundos. Isso nos dá uma perspectiva que poucos possuem. Não tenho dom algum, murmurei, mais para mim mesma que para Edith. Se tivesse, saberia por que estou aqui, por que ele me escolheu. Ah, mas você sabe, Edith respondeu, sua mão enrugada pousando sobre a minha. Seus dedos eram surpreendentemente quentes para alguém tão frágil.
Seu coração sabe, apenas sua mente que resiste ao conhecimento. Antes que pudesse questionar suas palavras crípticas, um som agudo penetrou as paredes do salão. Um uivo distante, carregado de dor. As crianças pararam de brincar instantaneamente, seus pequenos corpos rígidos de atenção. Os anciões murmuraram entre si, preocupação marcando seus rostos envelhecidos. Os caçadores conseguiram ferir um dos nossos, Edith sussurrou, seus dedos apertando os meus com força surpreendente. A batalha começou. Um calafrio percorreu minha espinha. Por alguma razão inexplicável, senti uma dor aguda no peito, como se algo me puxasse na direção do uivo. Minha mão livre voou para o amuleto, segurando-o com força. Alexei. O nome escapou de meus lábios sem permissão, um sussurro assustado. Edith virou-se para mim, seus olhos de repente muito atentos. Você sente a conexão, não é? Mesmo sem a cerimônia formal, o vínculo já está se formando. Não sei do que está falando, neguei, ainda que a sensação de desconforto aumentasse em meu peito. Era como se algo me chamasse, implorasse para que eu me movesse, para que saísse daquelas paredes protetoras. O vínculo entre companheiros escolhidos não precisa de cerimônias para existir, Edith explicou, seus olhos nublados focando algum ponto distante, especialmente quando um deles está em perigo. Ele não está em perigo, respondi automaticamente, tentando convencer a mim mesma. Ele é o rei Lycan, o mais forte de todos. Outro uivo cortou a noite, seguido por vários outros, respostas da alcateia ao chamado de seu alfa. Meu coração acelerou, e a sensação de que algo estava profundamente errado intensificou-se. Levantei-me abruptamente, caminhando em direção a uma das janelas altas que davam para a floresta escura ao norte da propriedade. A lua cheia iluminava a paisagem com uma luz fantasmagórica, transformando a neve em um tapete prateado. À distância, na borda da floresta, pequenas luzes tremulavam. Tochas, percebi. Os caçadores estavam se movendo em nossa direção. Eles estão se aproximando da mansão, disse, minha voz mais calma do que me sentia. Por que estão avançando? Deveriam estar recuando diante do ataque da alcateia. Um dos anciões, um homem de barba branca que reconheci como o antigo mestre de armas, juntou-se a mim na janela. Seu rosto enrugado endureceu ao observar as luzes distantes. Eles têm um plano, murmurou. Isso não é um ataque comum. O que quer dizer? Perguntei, o medo crescendo em meu peito. Os caçadores nunca atacariam frontalmente uma alcateia como a nossa, especialmente em noite de lua cheia, quando nossos poderes estão no auge. Ele explicou, seu tom grave. A menos que o ataque na fronteira norte seja uma distração. Completei, a compreensão me atingindo como um raio. Eles querem atrair os guerreiros para longe da mansão. O ancião assentiu lentamente, sua expressão sombria. Precisamos alertar o rei. Como? Perguntei, o pânico finalmente transparecendo em minha voz. Todos os guerreiros partiram, os mensageiros foram com eles. Uma agitação surgiu na entrada do salão. Um jovem guarda, não mais que um adolescente, irrompeu pelas portas pesadas. Eles estão dentro dos muros! Gritou, seu rosto pálido de terror. Os caçadores encontraram a passagem subterrânea. Estamos cercados! O caos explodiu no salão. Crianças começaram a chorar. Anciões tentavam manter a calma enquanto guardavam os pequenos atrás de si. O jovem guarda, tremendo visivelmente, bloqueou as portas com uma pesada trave de madeira. Quanto tempo temos? Perguntou o antigo mestre de armas, assumindo naturalmente o comando. Minutos no máximo, respondeu o jovem. Enviei um mensageiro para alertar o rei, mas não sei se chegará a tempo. Olhei novamente para a janela, para as luzes que agora eram claramente visíveis atravessando os jardins. Uma sensação estranha cresceu dentro de mim. Não era apenas medo, mas uma determinação que nunca havia sentido antes, como se algo adormecido estivesse despertando, impulsionado pelo perigo. Existe outra saída? Perguntei, virando-me para Edith, que observava a cena com uma estranha calma. A anciã assentiu lentamente. Atrás do trono central, há uma passagem secreta. Foi construída para proteger a linhagem real em caso de invasão.
leva até as cavernas nas montanhas. Então precisamos evacuar as crianças e os anciões imediatamente. Decidi, minha voz surpreendentemente firme, antes que os caçadores descubram essa sala. O antigo mestre de armas me olhou com surpresa. Depois assentiu com aprovação. A passagem é estreita. Precisaremos ir em fila única. Os mais jovens primeiro. Rapidamente, organizamos as crianças em uma linha, os anciões ajudando a acalmá-las com palavras suaves e promessas de segurança. Edith revelou a passagem secreta. Um painel na parede atrás do trono ornamentado, que girou silenciosamente quando ela pressionou uma sequência específica de entalhes decorativos. Vá com eles, instruiu o jovem guarda. Proteja-os até as cavernas. Os Lycans conhecem bem aquele território, os caçadores não. O rapaz hesitou, olhando-me confuso. E você, minha senhora? Uma pergunta válida. O que eu, uma ômega sem força ou habilidades de transformação, poderia fazer contra caçadores armados? Ainda assim, aquela sensação estranha em meu peito não diminuía. A certeza de que havia algo que eu precisava fazer. Alguém precisa alertar o rei. Respondi simplesmente. A distração funcionou perfeitamente. Ele e os outros estão lutando contra uma ameaça menor, enquanto o verdadeiro perigo se aproxima do coração da alcateia. Mas como pretende alcançá-lo? Perguntou o mestre de armas, seu tom misturando preocupação e ceticismo. Os caçadores estão por toda parte. Edith deu um passo à frente, seus olhos leitosos de repente muito focados em mim. Ela pode usar os túneis antigos, disse, sua voz mais firme que antes. Aqueles que apenas os ômegas conheciam. Franzi o senho, confusa. Que túneis? Sua avó nunca lhe contou? Edith parecia genuinamente surpresa. Nos tempos antigos, antes da paz entre as alcateias, os ômegas construíram uma rede de passagens secretas sob o território. Usavam para se comunicar, para fugir quando necessário, para sobreviver. E onde estão essas passagens? Perguntei, o tempo escorrendo como areia entre os dedos. A entrada mais próxima fica nas estufas, Edith respondeu. Atrás da terceira prateleira de ervas medicinais, há uma pedra solta. Remova-a e encontrará o caminho. Não havia tempo para questionar como ela conhecia esses segredos, ou por que nunca me foram revelados. O som distante de vidro quebrando em algum lugar da mansão acelerou nossa decisão. Vão agora, ordenei ao grupo. Levarei o aviso ao rei e à alcateia. O jovem guarda assentiu, assumindo a liderança da fila de crianças e anciões que começava a desaparecer pela passagem escura. Edith foi a última a entrar, parando para segurar minhas mãos uma vez mais. O amuleto, disse tocando o cordão prateado em meu pescoço. Ele o guiará através dos túneis. A lua crescente sempre foi o símbolo dos ômegas, os que caminham entre mundos. Seus olhos, embora nublados pela idade, pareciam enxergar algo além de mim. Você não é fraca, Elise. Nunca foi. Apenas diferente. Sua força vem de outro lugar. Ela apertou minhas mãos com surpreendente vigor. Quando chegar a hora, lembre-se. A lua crescente não é apenas um símbolo de mudança, mas de equilíbrio. Entre luz e escuridão. Entre humano e lobo. Antes que pudesse pedir explicações, ela desapareceu pela passagem, o painel fechando-se silenciosamente atrás dela. Fiquei sozinha no grande salão, o coração batendo acelerado contra minhas costelas, como se quisesse escapar. Não havia tempo a perder. Tomando uma respiração profunda, deixei o salão central por uma porta lateral, mantendo-me nas sombras enquanto avançava pelos corredores da mansão. Os sons da invasão tornavam-se mais próximos. Vozes masculinas gritando ordens, passos pesados, o ocasional estrondo de móveis sendo derrubados. Os caçadores estavam metodicamente vasculhando cada cômodo, procurando sobreviventes. Ou talvez, percebi com um arrepio, procurando algo específico, alguém específico. Alcancei as estufas sem ser detectada. O ambiente morno e úmido, cheio de plantas exóticas e ervas medicinais, estava silencioso e escuro, iluminado apenas pela luz da lua que penetrava através do teto de vidro. Rapidamente, localizei a terceira prateleira de ervas que Edith mencionara.
Atrás de potes de vidro contendo folhas secas e raízes, encontrei a pedra solta. Era pequena, não maior que minha palma, com um símbolo entalhado que me fez ofegar, uma lua crescente, idêntica ao meu amuleto. Removia com dedos trêmulos, revelando um espaço escuro além. Uma corrente de ar frio soprou do buraco, carregando um cheiro antigo de terra úmida e algo mais, um odor que me lembrava vagamente o cheiro que emanava dos Lycans, mas diferente, mais suave, mais selvagem de alguma forma. Hesitei apenas por um segundo antes de me esgueirar pela abertura. O espaço era apertado, forçando-me a rastejar por vários metros antes que o túnel se alargasse o suficiente para que eu pudesse ficar de pé. A escuridão era quase completa, exceto por um brilho fraco e azulado que parecia emanar das próprias paredes. Para minha surpresa, meu amuleto começou a emitir uma luz suave, como se respondesse à luz das paredes. Segurando-o à minha frente como uma pequena lanterna, avancei pelo túnel, guiada por um instinto que não compreendia totalmente. Quando sentir medo, lembre-se de quem você realmente é. A voz de minha avó ecoava em minha mente. Mas quem eu era? O que eram esses túneis e por que pareciam tão estranhamente familiares? A dor em meu peito intensificou-se, junto com a certeza de que Alexei estava em perigo. Não tinha explicação lógica para esse sentimento, apenas a convicção absoluta de que precisava encontrá-lo, de que, de alguma forma, eu era a única que poderia ajudá-lo. O túnel começou a inclinar-se para cima, e o ar tornou-se mais frio, carregando o cheiro de neve e pinheiros. Estava me aproximando da saída, algures na floresta. Enquanto avançava, as palavras de Edith ecoavam em minha mente. Sua força vem de outro lugar. Se isso era verdade, esperava descobrir qual era essa força, e rapidamente, porque algo me dizia que, quando emergisse daquele túnel, enfrentaria não apenas os caçadores, mas meu próprio destino. A saída do túnel se abria na base de um carvalho antigo, suas raízes formando um arco natural, que me obrigou a me agachar para passar. O frio me atingiu como uma lâmina, cortante e implacável. A neve cobria o chão da floresta, brilhando sob a luz prateada da lua. Minha respiração formava pequenas nuvens diante do meu rosto, enquanto eu tentava me orientar. Ao longe, ouvi sons de luta, rosnados, gritos, o ocasional estampido de armas de fogo. A batalha continuava na fronteira norte, mas algo me dizia que não era para lá que eu precisava ir. O puxão em meu peito me atraía para o leste, onde as montanhas se erguiam como gigantes adormecidos. Segurando firmemente o amuleto, que continuava a emitir aquela luz suave e azulada, caminhei pela floresta, mantendo-me na sombra sempre que possível. A neve dificultava meus movimentos, encharcando a barra do meu vestido cerimonial. O frio penetrava através do tecido fino, mas estranhamente não me incomodava tanto quanto deveria. Após o que pareceram horas, cheguei a uma clareira natural. No centro, uma formação rochosa se erguia como um altar primitivo. Ao redor, árvores antigas formavam um círculo quase perfeito, suas copas nuas se entrelaçando no céu noturno como dedos ossudos. Parei abruptamente quando vi a figura ajoelhada diante da rocha central. Alexei. Seu corpo imenso estava curvado em uma posição que jamais imaginei vê-lo, derrotado. Mesmo à distância, percebi que algo estava profundamente errado. Ele tremia, seus músculos contraindo-se em espasmos violentos, como se travasse uma batalha interna. Ao seu redor, 5 homens o cercavam, todos armados com o que pareciam ser bestas prateadas, caçadores, mas não simples soldados. Seus mantos negros e insígnias douradas indicavam posições de liderança dentro da ordem. O veneno está funcionando, um deles comentou, sua voz carregada com satisfação cruel. O grande rei Lycan, reduzido a isso. Ele ainda não se transformou, outro respondeu, ajustando sua besta. Precisamos dele em forma humana para o ritual. O homem mais velho, claramente o líder, deu um passo à frente. Em sua mão, erguia uma adaga curva com inscrições antigas na lâmina. 5 séculos esperando por este momento, disse, sua voz quase reverente. O sangue de um rei alfa,
derramado sob a lua cheia, no local de nascimento do primeiro Lycan. Com isso, toda a espécie se extinguirá. Meu sangue gelou. Não era apenas um ataque. Era uma execução ritual, uma tentativa de exterminar toda a raça Lycan através de alguma magia antiga. Instintivamente dei um passo à frente, um galho quebrando sob meu peso. O som, embora pequeno, ecoou na clareira silenciosa. 5 cabeças se viraram em minha direção. Quem está aí? O líder ergueu uma tocha, a luz alaranjada iluminando a borda da clareira onde eu me encontrava. Congelei, meu coração martelando contra minhas costelas. Não havia como fugir agora, e mesmo se pudesse, algo dentro de mim se recusava a abandonar Alexei. Elise! A voz de Alexei, embora fraca, me alcançou como uma carícia. Fuja! Eu deveria. Qualquer pessoa sensata teria fugido, mas aquela estranha força dentro de mim cresceu, empurrando-me para a frente, para a luz. Meus dedos apertaram o amuleto, que agora queimava contra minha pele. Afastem-se dele, ordenei, minha voz surpreendentemente firme enquanto emergia das sombras. Os homens trocaram olhares incrédulos antes de irromperem em risadas. Uma fêmea, o líder comentou abaixando sua adaga. Uma humana pelo cheiro. O que faz aqui, menina? Perdida na floresta em noite de lua cheia? Perigoso. Não sou humana, respondi automaticamente, as palavras vindo de algum lugar profundo dentro de mim, de alguma verdade que eu ainda não compreendia completamente. Sou Ômega. O sorriso do líder vacilou. Pela primeira vez, percebi medo em seus olhos. Impossível, murmurou. Os Ômegas foram exterminados há gerações. Garantimos isso. Claramente não garantiram o suficiente. Dei outro passo à frente, a luz da lua banhando-me por completo. Meu vestido azul pálido brilhava quase como prata, e meus cabelos louros pareciam absorver o luar, refletindo-o como um halo. Meus olhos encontraram os de Alexei. Mesmo enfraquecido, seu olhar continha uma intensidade que me alcançou como um toque físico. Havia dor ali, mas também espanto. E algo mais. Reconhecimento. Pegue-a também, o líder ordenou abruptamente. Se realmente for Ômega, seu sangue será tão valioso quanto o dele. 2 homens avançaram em minha direção. Não tentei fugir. Em vez disso, levei as mãos ao cordão de prata em meu pescoço e, com um movimento decidido, arranquei o amuleto. A lua crescente brilhou intensamente em minha palma, sua luz prateada expandindo-se até me engolfar por completo. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Não dor, mas um despertar. Como se cada célula em mim estivesse acordando de um longo sono. Quando sentir medo, lembre-se de quem você realmente é. A voz de minha avó sussurrou em minha mente. E então, eu soube. O conhecimento fluiu através de mim como água rompendo uma represa. Memórias que não eram minhas, ou talvez fossem, de uma vida anterior, de um tempo quando os Ômegas caminhavam livremente entre as alcateias, não como servos, mas como pacificadores, como curadores, como aqueles que mantinham o equilíbrio. Os Ômegas não se transformam como vocês, falei, minha voz estranhamente calma enquanto encarava os caçadores cada vez mais agitados. Não nos tornamos bestas por fora, porque nosso poder está dentro. O amuleto em minha mão começou a pulsar com o ritmo do meu coração. A luz se expandiu, tocando as árvores ao redor, penetrando o solo coberto de neve. A clareira inteira pareceu responder, vibrando com uma energia antiga que havia dormido por séculos. "Parar ela!" gritou o líder, mas era tarde demais. Instintivamente eu sabia o que fazer. Ergui o amuleto acima da cabeça, deixando que a luz da lua o atravessasse. Um raio prateado desceu dos céus, conectando-se ao pequeno objeto em minha mão. A dor que explodiu em meu peito foi intensa, mas breve. Caí de joelhos, sentindo meu corpo se transformar. Não como os Lycans, com ossos quebrando e pele rasgando, mas de uma maneira mais sutil, mais profunda. Quando abri os olhos novamente, o mundo havia mudado. Podia ver além do que olhos humanos normalmente veem. Auras de energia ao redor dos seres vivos, linhas invisíveis conectando todas as coisas. Podia sentir a floresta respirando ao meu redor. Cada árvore, cada criatura.
parte de uma teia complexa de vida. Os caçadores recuaram, terror evidente em seus rostos. Bruxa, sussurrou um deles, erguendo sua arma trêmula. Não, respondi, minha voz agora carregando um eco estranho, como se outras vozes falassem comigo. Mediadora, curadora, guardiã do equilíbrio. Com um movimento fluido, ergui-me e caminhei em direção a Alexei. Os caçadores tentaram impedir-me, mas bastou um olhar meu para que congelassem no lugar. Não era magia. Pelo menos não como eles imaginavam. Era a força pura da natureza agindo através de mim. A mesma força que governa as marés e as estações. Ajoelhei-me ao lado de Alexei, cujos olhos nunca deixaram os meus. O veneno havia se espalhado por seu sistema, linhas escuras percorrendo suas veias visíveis sob a pele pálida. Você veio, ele murmurou, sua voz rouca de dor. Mesmo depois de tudo, você veio. Depois de tudo? Perguntei confusa, enquanto colocava minhas mãos sobre seu peito. Um sorriso fraco tocou seus lábios. Os sonhos... Você não lembra? Não havia tempo para perguntas. O veneno estava se aproximando de seu coração. Fechei os olhos e me concentrei, deixando que meu novo conhecimento, ou talvez conhecimento muito antigo, finalmente restaurado, me guiasse. Senti o veneno como uma presença alienígena em seu corpo, fria e maligna. Meus dedos traçaram as linhas escuras em seus braços, em seu pescoço, atraindo o veneno para minha própria pele. Era um processo doloroso. Podia sentir o frio mortal se espalhando por minhas veias. Mas de alguma forma sabia que não me mataria. Os ômegas foram feitos para isso. Para absorver a dor, a raiva, o veneno. Para purificar. Para curar. O que está fazendo? O líder dos caçadores gritou, finalmente recuperando-se do choque. Parem-na! Um dos homens libertou-se de seu estupor e avançou, sua besta apontada para mim. Alexei, mesmo enfraquecido, moveu-se com a velocidade de um relâmpago, colocando-se entre mim e a arma. A flecha de prata atingiu seu ombro, arrancando dele um rosnado de dor. Não! Gritei, sentindo sua dor como se fosse minha própria. Algo se quebrou dentro de mim, uma última barreira. O poder explodiu de meu corpo em uma onda de energia prateada, derrubando os caçadores como se fossem bonecas de pano. O líder foi o único a permanecer de pé, suas botas firmemente plantadas no solo, sua expressão uma máscara de ódio e medo. Vocês não compreendem, ele disse, sua voz trêmula. Os ômegas eram mais perigosos que os alfas. Foi por isso que tivemos que exterminá-los primeiro. Seu poder não conhece limites, não responde a hierarquias. É caótico. Não é caos, respondi, enquanto continuava a extrair o veneno do corpo de Alexei. É equilíbrio. Algo que vocês, em sua obsessão por controle, nunca compreenderão. Alexei estremeceu sob minhas mãos, seus olhos agora completamente dourados, seu lobo próximo da superfície. Elise, sussurrou. O veneno. Está quase terminado, assegurei-lhe, embora sentisse minha própria força diminuindo. O veneno em meu sistema pesava como chumbo, tornando cada respiração mais difícil que a anterior. O líder dos caçadores avançou, a adaga ritual erguida. Não permitirei que arruine séculos de preparação, rosnou. O rei Lycan morre esta noite, e você com ele, abominação ômega. Alexei tentou levantar-se para me defender, mas ainda estava fraco demais. O homem estava quase sobre nós, quando um uivo cortou a noite, seguido por vários outros, muito mais próximos agora. A alcateia havia finalmente percebido a armadilha e estava retornando. Podia sentir sua aproximação como trovões distantes, dezenas de patas poderosas atravessando a floresta nevada. O líder hesitou, olhando nervosamente para a borda da clareira. Temos que sair! Um de seus homens gritou, já se afastando. Eles chegarão em minutos! Não sem completar o ritual! O líder insistiu, avançando novamente. Alexei rosnou, um som profundo e ameaçador que reverberou pela clareira. Mesmo ferido, mesmo envenenado, ele ainda era o rei Alfa, e seu lobo estava furioso. Colocando-me à sua frente, encarei o líder dos caçadores diretamente nos olhos. Seus antepassados cometeram um erro ao tentarem exterminar os ômegas.
disse, minha voz carregada com a força das gerações que vieram antes de mim. Não somos seus inimigos, nunca fomos. Somos a balança que mantém ambos os lados em harmonia. Sem nós, o mundo pende para o desequilíbrio. Mentiras. Ele cuspiu, embora a incerteza sombreasse seus olhos. Vocês são abominações, assim como os Lycans, criaturas contra a ordem natural. Nós somos a ordem natural, respondi, erguendo o amuleto novamente. Aquilo que une, aquilo que cura, aquilo que compreende ambos os lados. A lua atingira seu ápice diretamente acima da clareira. Seu brilho intensificou-se, como se respondesse às minhas palavras. O amuleto pulsou uma última vez antes de se dissolver completamente em luz pura, que se fundiu à minha pele como milhares de pequenas estrelas. O líder dos caçadores recuou, verdadeiro terror agora evidente em seu rosto. Os uivos estavam mais próximos, e sombras enormes começavam a aparecer entre as árvores, Lycans em sua forma de lobo, retornando para proteger seu rei. Isso não terminou. O homem ameaçou, já se afastando. Voltaremos. E nós estaremos esperando. Alexei respondeu, sua voz recuperando a força à medida que o veneno deixava seu sistema. Mas não como inimigos, se escolherem o caminho da paz. Um dos Lycans, um lobo negro enorme quase do tamanho de um urso, irrompeu na clareira, colocando-se entre nós e os caçadores. Outros o seguiram, formando um círculo protetor ao nosso redor. Os caçadores restantes fugiram para a escuridão da floresta, abandonando seu líder, que ainda hesitava, a adaga ritual apertada em sua mão. Vá, eu disse, a energia prateada ainda pulsando ao meu redor. Leve esta memória com você. Conte a seus irmãos o que viu aqui esta noite. Diga-lhes que o mundo está mudando novamente, que o equilíbrio está sendo restaurado. Após um último olhar de ódio, ele também desapareceu entre as árvores. Os Lycans começaram a retomar suas formas humanas, guerreiros nus, emergindo de corpos de lobos imensos. Entre eles reconheci o beta da alcateia, o imponente Victor, cujos olhos se arregalaram ao ver-me ao lado de seu rei, minha pele ainda brilhando com aquela luz prateada. Majestade. Ele se aproximou, ajoelhando-se diante de Alexei. Percebemos a armadilha tarde demais. Os caçadores nos atraíram para longe deliberadamente. Quando chegamos à mansão, as crianças e os anciões estão seguros. Interrompi, sabendo instintivamente que era verdade. Nas cavernas das montanhas. Victor me olhou com espanto, depois voltou-se para Alexei. O que aconteceu aqui? Alexei, agora forte o suficiente para ficar de pé, ergueu-se em toda sua altura imponente. Seu olhar, ao encontrar o meu, continha uma mistura de reverência e algo mais. Um reconhecimento profundo, como se finalmente me visse verdadeiramente. Uma história antiga se revelando nova. Ele respondeu enigmaticamente, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Quando nossos dedos se tocaram, uma corrente de energia percorreu nossos corpos, selando algo que havia começado muito antes daquela noite, talvez antes mesmo de nosso nascimento. Não fuja de mim, ele sussurrou, apenas para que eu ouvisse, enquanto os guerreiros se organizavam ao nosso redor. Não agora que finalmente encontrei você, minha rainha Ômega. O retorno a Blackwood Manor foi lento e cauteloso. A alcateia formou um círculo protetor ao nosso redor, guerreiros em forma humana, e lobo escaneando constantemente a floresta em busca de qualquer sinal dos caçadores. Apesar de terem fugido, todos sabíamos que a ameaça não havia terminado, apenas recuado temporariamente. Alexei não deixou meu lado por um momento sequer. Uma de suas mãos permanecia firmemente ao redor da minha cintura, não apenas como apoio, mas como se temesse que eu pudesse desaparecer se me soltasse. Seu calor era reconfortante contra o frio da noite, especialmente agora que o brilho prateado havia se desvanecido de minha pele, deixando-me estranhamente exausta. O que aconteceu na clareira? Comecei, minha voz baixa para que apenas ele ouvisse. Eu nunca... Você não sabia, ele completou. Não uma pergunta, mas uma constatação. Seus olhos cinzentos, agora livres do brilho dourado do lobo, estudavam meu rosto com intensidade,
Sua avó nunca lhe contou? Balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Ela falava em enigmas. Dizia que éramos diferentes, que estávamos no limiar, mas nunca explicou o que isso significava. Ela estava protegendo você, Alexei respondeu, seu olhar momentaneamente voltando-se para a floresta. Os ômegas foram caçados quase até a extinção. Por séculos esconderam-se, muitos sem sequer saber o que eram. O poder dentro deles adormecido, passado através de gerações como uma semente esperando a estação certa para brotar. Seus dedos apertaram levemente minha cintura. Dizem que os ômegas só despertam completamente quando encontram seu verdadeiro propósito, ou seu verdadeiro companheiro. Um calor subiu pelo meu pescoço e desviei o olhar. Os sonhos que você mencionou? Um sorriso curvou seus lábios, suavizando as linhas severas de seu rosto. Começaram há 3 anos, logo após a morte de meu pai. No início, eram apenas vislumbres. Uma mulher de cabelos prateados caminhando por entre névoa. Seu rosto sempre além do meu alcance. Com o tempo, os sonhos se tornaram mais vívidos. Eu podia ouvir sua voz, sentir seu cheiro, até que uma noite, finalmente vi seu rosto. E você me procurou, murmurei, peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Foi por isso que me escolheu como noiva. Ele assentiu lentamente. Entre os Lycans, acredita-se que quando um alfa sonha repetidamente com alguém, é a Mãe Lua mostrando seu companheiro destinado. Por gerações, os reis de Blackwood se uniram apenas a lobas alfas ou betas, fortalecendo a linhagem através da força física. Seu polegar traçou um círculo suave contra minha cintura. Você pode imaginar a surpresa do conselho quando anunciei que minha companheira seria uma ômega de uma cabana na periferia do território. Eles devem ter pensado que você havia enlouquecido, comentei, lembrando-me dos olhares de desprezo que recebi desde minha chegada à mansão. Muitos ainda pensam. Ele respondeu com um leve dar de ombros, mas nenhum ousaria desafiar minha decisão abertamente. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, minha mente processando tudo o que havia acontecido. Na clareira, disse finalmente, você me chamou de Rainha Ômega. O que isso significa? Alexei parou, virando-me para encará-lo diretamente. A lua iluminava seu rosto, destacando os ângulos afiados de sua mandíbula, o cinza profundo de seus olhos. Nas histórias antigas, antes das grandes guerras entre Lycans e caçadores, cada alcateia era liderada não apenas por um alfa, mas por um par, um alfa e um ômega. Força e compaixão, poder e cura. Um para liderar na guerra, outro para manter a paz. Suas mãos subiram para emoldurar meu rosto. O último par governante de Blackwood viveu há mais de 4 séculos. Desde então, nossos reis têm governado sozinhos, tornando-se cada vez mais ferozes, mais territoriais, desequilibrados, como você. Sussurrei, sem acusação, apenas compreensão. Um lampejo de dor cruzou seu olhar. Sim, desde a morte de meu pai, senti algo crescendo dentro de mim. Uma raiva, uma violência que às vezes me assustava. Nos sonhos você acalmava essa tempestade. Acordado, eu a procurava desesperadamente. Seu polegar acariciou minha bochecha. Quando finalmente a encontrei, tentei ir devagar. Sabia que estaria assustada, confusa. Que precisaria de tempo para aceitar não apenas a mim, mas seu próprio destino. E então os caçadores atacaram, concluí. E então você despertou. Ele corrigiu suavemente, de maneiras que nem mesmo eu esperava. A conversa foi interrompida quando finalmente chegamos aos limites da propriedade. Blackwood Manor erguia-se à nossa frente, parcialmente danificada pelo ataque. Janelas quebradas, portas arrombadas, mas ainda imponente contra o céu noturno. Guerreiros corriam para todos os lados, organizando buscas pelos terrenos para garantir que nenhum caçador permanecia escondido. Feridos eram carregados para a enfermaria improvisada no salão leste. Mensageiros partiam para as cavernas, informando que era seguro retornar. No meio do caos, reconheci Mila, ajudando seu pai a tratar os feridos. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e ela sorriu, um sorriso conhecedor, como se sempre soubesse o que eu era capaz de me tornar. Enquanto atravessávamos o jardim principal,
Percebi que os membros da alcateia reagiam à minha presença de maneira diferente. Não havia mais desprezo ou pena em seus olhares, mas uma curiosidade respeitosa, até mesmo reverência em alguns casos. Notícias do que acontecera na clareira claramente haviam se espalhado com a velocidade característica das alcateias. Victor, o beta, aproximou-se assim que entramos no saguão principal. Majestade. Dirigiu-se a Alexei com uma inclinação formal de cabeça, antes de voltar-se para mim com um gesto idêntico. Minha senhora, os aposentos reais foram preparados para vocês. O conselho solicita uma audiência assim que possível, mas compreendemos se desejarem descansar primeiro. O conselho pode esperar até amanhã, Alexei respondeu, sua voz não deixando espaço para discussão. Minha companheira precisa descansar. Victor assentiu novamente, mas hesitou antes de se afastar. Se me permitem a ousadia, disse, seu olhar agora diretamente sobre mim. É uma honra testemunhar o retorno de uma ômega à linhagem real de Blackwood. Alguns de nós ainda conhecemos as antigas histórias e sempre acreditamos que um dia o equilíbrio seria restaurado. Com isso, ele se retirou, deixando-me surpresa com suas palavras. Você tem mais aliados aqui do que imagina. Alexei comentou enquanto me guiava pelos corredores da mansão. Muitos membros da alcateia sentem, mesmo que inconscientemente, que algo está faltando em nosso modo de vida. Algo que foi perdido com a extinção dos ômegas. Chegamos a uma ala da mansão que eu nunca havia visitado, os aposentos privados do rei. Uma antecâmara luxuosa se abriu para um enorme quarto dominado por uma cama com dossel de madeira escura. Uma lareira crepitava na parede oposta, lançando sombras dançantes sobre tapetes ricos e móveis antigos. Parei à entrada, subitamente consciente da intimidade do momento. Apesar de tecnicamente ser sua noiva, até aquela noite, mal havíamos trocado mais que algumas palavras. E agora estava prestes a entrar em seus aposentos pessoais. Alexei pareceu sentir minha hesitação. Há um quarto adjacente, se preferir, disse, indicando uma porta lateral. Nunca quis forçar nada, Elise. Nossos olhares se encontraram, e por um momento vi além da fachada intimidadora do rei Lycan. Vi um homem que havia passado anos procurando por alguém que pudesse acalmar a tempestade dentro dele, alguém que pudesse completar o que estava faltando. Não estou fugindo, respondi, usando as mesmas palavras que havia dito na noite de nossa apresentação, mas desta vez eram verdadeiras. Entrei no quarto, sentindo o calor da lareira abraçar minha pele fria. Alexei fechou a porta atrás de nós, e por um momento ficamos em silêncio, medindo a distância entre nós, não apenas física, mas emocional. Você tem perguntas, ele disse finalmente, removendo o casaco rasgado e manchado de sangue. Centenas, admiti, observando-o mover-se pelo quarto com a graça predatória característica dos Lycans. Mas, principalmente, o que acontece agora? Ele se aproximou lentamente, mantendo uma distância respeitosa. Agora você descansa, recupera suas forças. E quando estiver pronta, conversamos sobre o futuro. Sua voz suavizou-se. Seu futuro, Elise, que pode incluir-me ou não, pisquei, surpresa. Você me daria escolha? Depois de tudo o que descobrimos esta noite? Um sorriso triste tocou seus lábios. Especialmente depois de tudo o que descobrimos. Ele estendeu a mão, tocando levemente meu rosto. Os ômegas nunca foram destinados a serem prisioneiros ou propriedade. Eram parceiros iguais aos alfas. Conselheiros, curadores, pacificadores. Seus dedos traçaram a linha de minha mandíbula com reverência. A última coisa que desejo é aprisioná-la em uma vida que não escolheu. Mesmo que isso signifique... Não o deixei terminar. Em um impulso que surpreendeu a nós dois, fechei a distância entre nós, meus lábios encontrando os dele em um beijo hesitante. Por um momento ele ficou imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto. Então, com um som baixo que era quase um gemido, seus braços envolveram minha cintura, puxando-me contra seu corpo. O beijo aprofundou-se, anos de sonhos e semanas de tensão encontrando libertação. Suas mãos subiram para meus cabelos, dedos entrelaçando-se nos fios louros enquanto inclinava minha cabeça para ter melhor acesso. O cheiro dele me envolveu, almíscar selvagem, floresta após a chuva,
algo puramente Alexei. E senti algo dentro de mim responder, como uma fechadura finalmente encontrando sua chave. Quando nos separamos, ambos ofegantes, seus olhos haviam adquirido novamente aquele brilho dourado, o lobo próximo à superfície. Elise, ele respirou meu nome como uma prece. Você não sabe quanto tempo. Eu sei, interrompi, surpreendendo-me com minha própria ousadia. De alguma forma eu sei. E era verdade. Desde o momento em que o vira no salão de festa, havia algo familiar nele, como um eco de memória, ou talvez de sonhos que eu também tivera, mas não lembrara ao despertar. Não fuja de mim. Ele sussurrou contra meus lábios, repetindo as palavras que agora carregavam um significado completamente novo, não quando finalmente a encontrei. Não estou fugindo, respondi, meus dedos traçando a linha de sua mandíbula, maravilhando-me com a textura de sua pele sob meu toque. Estou correndo em sua direção, sua testa repousou contra a minha, nossos corpos tão próximos que podíamos sentir o coração um do outro. O caminho à nossa frente não será fácil, ele advertiu. Os caçadores retornarão, o conselho resistirá a mudanças. Há séculos de história e preconceito para desmantelar. Então os enfrentaremos, respondi com uma confiança que jamais sentira antes, juntos, Alfa e Ômega, como deveria ter sido desde o início. Seu sorriso, raro e transformador, iluminou seu rosto. Juntos, ele concordou, selando a promessa com outro beijo. Através da janela alta do quarto, a luz da lua cheia derramava-se como prata líquida, testemunhando o início de algo que mudaria não apenas nossas vidas, mas o destino de toda a alcateia de Blackwood, e talvez do mundo Lycan como um todo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de mudanças. A notícia sobre a Rainha Ômega espalhou-se não apenas por Blackwood, mas para outras alcateias também. Mensageiros chegavam diariamente, trazendo curiosidade, ceticismo e, em alguns casos, esperança. O conselho, como Alexei previra, mostrou-se dividido. A reunião na manhã seguinte ao ataque foi tensa, com anciões debatendo acaloradamente sobre tradições e profecias. Sentada ao lado de Alexei, no salão do conselho, observei as reações diversas, desde a aceitação imediata de alguns, como o velho lobo Thorn, que se lembrava das histórias de seu avô sobre a importância dos ômegas, até a resistência ferrenha de outros, como o conselheiro Dracon, que via qualquer mudança na hierarquia como uma ameaça. Não estamos questionando a escolha de companheira do rei, Dracon argumentou, suas palavras cuidadosamente medidas, mas seu tom revelando seu descontentamento. Apenas a elevação de uma ômega à posição de rainha governante, com poderes iguais a um alfa. Não é uma questão de elevar. Edith respondeu, sua voz frágil mas firme. Ela havia retornado das cavernas naquela manhã, seus olhos nublados parecendo enxergar mais do que qualquer um de nós. É restaurar o equilíbrio que perdemos. Os ômegas sempre foram destinados a governar ao lado dos alfas. Foi o orgulho dos guerreiros e o medo dos caçadores que rompeu essa harmonia. Alexei, que havia escutado pacientemente cada argumento, levantou-se então. Sua presença imediatamente silenciou a sala. O que testemunhamos ontem à noite não foi coincidência ou acidente, declarou, sua voz carregando aquela autoridade natural que fazia até os mais poderosos Lycans prestarem atenção. Foi o despertar de algo que nossa espécie perdeu há muito tempo, algo que precisamos desesperadamente. Seus olhos encontraram os meus, uma comunicação silenciosa passando entre nós. Elise não é apenas minha companheira por escolha pessoal, ela é a contraparte necessária para o verdadeiro poder de Blackwood se manifestar. Juntos, representamos os dois lados de nossa natureza, a força do lobo e a sabedoria do mediador. Quem desejar contestar isso está convidado a desafiar-me diretamente. Ninguém aceitou o desafio, é claro. Mesmo os mais relutantes sabiam que Alexei, como o rei Alfa, era imbatível em combate físico. Dracon e seus aliados recuaram estrategicamente, aceitando a decisão publicamente enquanto conspiravam em privado. Após a reunião, Alexei me encontrou no jardim de inverno,
onde eu havia me refugiado para processar tudo o que estava acontecendo. Neve caía suavemente do lado de fora das paredes de vidro, mas o ambiente interno era quente e perfumado com ervas cultivadas para fins medicinais. Você lidou bem com eles, comentou, sentando-se ao meu lado no banco de pedra. Manteve-se calma mesmo quando Drácon tentou provocá-la. Aprendi com minha avó que às vezes o silêncio é mais poderoso que qualquer palavra, respondi, observando um beija-flor raro que se alimentava em uma das plantas exóticas. Além disso, não é a aprovação deles que determina quem sou. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas severas e iluminando seus olhos. E quem é você, Elise? A pergunta pairou entre nós, carregada de significado. Nos últimos dias, fragmentos de memória e conhecimento continuavam a emergir em minha mente, não apenas meus, mas das gerações de ômegas que vieram antes, seu legado preservado no sangue e no espírito. Ainda estou descobrindo, admiti honestamente. Mas sei que sou parte de algo maior que eu mesma. Parte de uma linhagem que foi quase apagada, mas nunca completamente esquecida. Minha mão encontrou a dele, nossos dedos se entrelaçando naturalmente. Desde a noite na clareira, um vínculo havia se formado entre nós. Algo que transcendia as palavras. Podia sentir seus sentimentos como se fossem meus próprios. Um eco de suas emoções reverberando através da conexão invisível que compartilhávamos. Recebi notícias do norte, ele disse após um momento de silêncio confortável. Os caçadores se reagruparam em um mosteiro abandonado além de nossas fronteiras. Estão convocando reforços. Eles voltarão. Não era uma pergunta, mas uma certeza. Com mais homens, armas melhores. Alexei assentiu, seu polegar traçando círculos suaves contra minha pele. A tentativa de realizar o ritual falhou, mas sua existência, a revelação de uma ômega viva, apenas fortaleceu sua determinação. Aos olhos deles, você representa uma ameaça ainda maior que eu. Porque não compreendem o que os ômegas realmente são, concluí. Veem apenas poder, não seu propósito. Voltei meu olhar para ele, estudando o rosto que havia se tornado tão querido em tão pouco tempo. Precisamos mudar isso, Alexei. Não apenas para nossa sobrevivência, mas para o futuro de ambos os lados. O que está propondo? Perguntou a curiosidade evidente em seu tom. Diálogo, respondi simplesmente. Não com os caçadores fanáticos, mas com os humanos que vivem nas bordas de nosso território. Aqueles que conhecem nossa existência, mas nos temem. Precisamos mostrar-lhes que Lycans não são apenas predadores. Somos protetores também. Seus olhos se estreitaram levemente. Meu pai tentou algo semelhante há décadas. Acabou com sua morte. Seu pai era apenas um alfa. Respondi suavemente, sem acusação. Oferecia proteção em troca de lealdade, mas não podia oferecer cura, compreensão. Não podia ser a ponte entre os mundos. Uma realização pareceu atingi-lo, seus olhos se arregalando levemente. Mas você pode. Assenti. É o que os ômegas sempre fizeram, segundo Edith. Mediamos não apenas entre Lycans, mas entre nossa espécie e os humanos. Antes das grandes guerras, havia aldeias inteiras sob a proteção de pares governantes. Alfa e Ômega trabalhando juntos para garantir segurança e prosperidade para todos. Alexei ficou em silêncio por longos momentos, considerando minhas palavras. Podia quase ver os pensamentos girando em sua mente, pesando riscos contra potenciais benefícios, o instinto protetor contra a necessidade de mudança. Será perigoso, disse finalmente. Para você, especialmente. Muitas coisas que valem a pena são perigosas. Respondi, apertando sua mão. Não estou sugerindo que abaixemos nossas defesas ou confiemos cegamente. Apenas que comecemos a construir pontes onde antes só existiam muros. Um mês depois, realizamos a cerimônia formal que me estabeleceu oficialmente como a Rainha Ômega de Blackwood. Sob a luz da lua crescente, simbolizando transformação e possibilidades, Alexei e eu nos unimos não apenas como companheiros, mas como governantes complementares da alcateia. O grande salão, completamente restaurado dos danos do ataque, estava decorado com flores de inverno
e cristais que refletiam a luz das centenas de velas. Representantes de 7 alcateias diferentes vieram testemunhar o evento histórico. A primeira união Alfa-Ômega em mais de 4 séculos. Vestida em um traje cerimonial de seda prateada, com meu cabelo louro adornado com pequenas luas crescentes de cristal. Caminhei pelo corredor central em direção a Alexei, que me esperava diante do altar ancestral. Seus olhos nunca deixaram os meus durante toda a caminhada. Seu olhar uma mistura de orgulho, desejo e algo mais profundo, um reconhecimento de almas que se buscaram através do tempo. O ritual foi conduzido por Edith, cujos dedos enrugados traçaram símbolos antigos em nossas testas, com tinta feita de ervas sagradas. As palavras que pronunciou não eram apenas promessas de fidelidade entre companheiros, mas um compromisso com o equilíbrio, o lobo e a mediadora, força e compaixão, guerra e paz. Assim como a lua governa as marés e guia nosso sangue, ela declarou, sua voz carregando o peso da tradição, que o Alfa e a Ômega governem juntos, cada um em seu devido lugar, nenhum acima do outro, ambos essenciais para a sobrevivência e prosperidade de nossa espécie. Quando Alexei inclinou-se para selar nossos votos com um beijo, um murmúrio coletivo percorreu a assembleia. Um brilho suave emanava de nossos corpos, dourado dele, prateado meu, mesclando-se onde nos tocávamos em uma luz que não era nem uma coisa nem outra, mas algo completamente novo. A celebração que se seguiu durou até o amanhecer, com festas, danças e histórias antigas sendo contadas ao redor de fogueiras nos jardins da mansão. Observei com satisfação como membros de diferentes alcateias, que por gerações mantiveram-se distantes uns dos outros por desconfiança e competição territorial, agora conversavam animadamente, trocando experiências e até mesmo formando alianças. Você já está mudando as coisas, Alexei comentou, aproximando-se por trás e envolvendo minha cintura com seus braços fortes. Olhe para eles, lobos de territórios diferentes, comendo e bebendo juntos sem arrancar gargantas. Sorri, recostando-me contra seu peito. Não é minha influência, é o vislumbre de possibilidade que estamos oferecendo, a chance de um futuro diferente. Sua respiração quente acariciou meu pescoço quando ele se inclinou para sussurrar em meu ouvido. E quanto ao nosso futuro? Já pensou no que deseja para nós, além de política e diplomacia? Virei-me em seus braços, encarando os olhos cinzentos que haviam se tornado o meu porto seguro nas semanas turbulentas que se seguiram ao despertar de meus poderes. Uma família, respondi honestamente. Filhos que cresçam conhecendo ambos os lados de sua herança, que possam escolher seu próprio caminho, seja como guerreiros ou curadores, ou algo inteiramente novo. O sorriso que iluminou seu rosto era como o nascer do sol após a mais longa noite de inverno. Filhos, ele repetiu, a palavra carregada de promessa e possibilidade. Pequenos lobos com cabelos prateados e coração gentil. E talvez alguns com cabelos escuros e olhos severos, provoquei, traçando a linha de sua mandíbula com meus dedos. Desde que herdem seu senso de justiça, junto com sua teimosia, ele riu, o som surpreendentemente leve para alguém tão frequentemente sobrecarregado pelo peso da responsabilidade. Você trouxe o riso de volta para Blackwood, sabia? Não apenas para mim, mas para toda a Naucateia. É o que os ômegas fazem, respondi com um sorriso. Encontramos alegria mesmo nos tempos mais sombrios e a compartilhamos com aqueles que esqueceram como sorrir. Naquela noite, sob a lua crescente que logo se tornaria cheia, Alexei e eu selamos não apenas nossa união, mas uma nova era para os Lycans. Os desafios ainda estavam à nossa frente. Os caçadores ainda representavam uma ameaça, alguns membros do conselho ainda resistiam à mudança, e as cicatrizes de séculos de desequilíbrio não desapareceriam da noite para o dia. Mas enquanto repousava nos braços de meu companheiro, sentindo o calor de seu corpo contra o meu e o ritmo constante de seu coração sob minha palma, sabia que havíamos dado o primeiro passo na direção certa. O caminho seria longo, às vezes perigoso, mas o percorreríamos juntos. Alfa e Ômega, força e compaixão, proteção e cura. Não fuja de mim,
Alexei sussurrou contra meus cabelos, repetindo as palavras que uma vez me causaram tanto medo, mas que agora carregavam um significado completamente diferente. Nunca mais, prometi, selando meu juramento com um beijo. E sob o olhar vigilante da lua, guardiã ancestral de nossa espécie, o rei Lycan e sua rainha Ômega encontraram finalmente o equilíbrio que ambos procuravam, não apenas entre si, mas dentro de si mesmos. O círculo, quebrado por gerações de medo e preconceito, finalmente se completara, e com ele, uma nova história começava.